Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast Diga aí Varejo e no episódio de hoje um convidado super especial, Miller, do movimento Inteligência em Vendas. O Miller, para quem não sabe, faz parte do nosso quadro fixo de instrutores aqui do programa Somar. E hoje ele está aqui no nosso podcast para conversar sobre recrutamento e seleção, um tema, olha, muito importante. Tudo bem, Miller? Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo ao podcast Diga aí Varejo. Tudo ótimo, obrigado por perguntar. E é uma honra estar aqui com vocês. Nossa, imagina. Né? Eu que visto realmente a camisa da Associação de Lojistas aqui do Shopping Rio Mar Recife. E é de fato um prazer. E esse é um tema, Eduardo, que é o grande calcanhar de Aquiles do varejo e de mercados completamente diferentes também. Mas especificamente do varejo, por quê? Porque tem muita empresa que acaba recrutando e selecionando mal. E aí, por isso, fica testando o profissional durante a experiência. E aí, o que faz? Deu errado, pega e dispensa a pessoa. Aí, a empresa acaba ficando com aquele velho estigma de que contrata e demite na experiência. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, para que você não rotule a tua empresa dessa forma. Porque tem muito candidato que eu entrevisto por aí para algumas empresas e fala, fui para a seleção na empresa tal, fui contratado, mas aí com 45 dias, com 90, me dispensaram. Pois é, exatamente. Antes da gente se aprofundar nesse assunto, que é um assunto de muita importância, porque é uma dor hoje muito forte, não só na área de varejo, mas nas empresas de forma geral, porque a gente acompanha os números de turnover das lojas, então você faz um recrutamento, monta uma equipe, aquela equipe em 45 dias está desfeita, porque não funcionou, não deu certo. Então a gente vai se aprofundar muito nesse tema. Mas antes de falarmos de recrutamento e seleção, eu quero que você me fale um pouco de você. Claro. Me fale um pouco do seu início, como é que você se envolveu com isso, como é que você... Eu sei que você é uma pessoa que você costuma dizer que você não é ortodoxo, né? É uma coisa assim fora nada ortodoxo. Nada ortodoxo, exatamente. Fora da curva. Então, conta um pouco para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, como é que você começou na sua questão profissional e foi se envolvendo com essa questão de trabalhar pessoas, fazer recrutamento, ser instrutor da coach, fazer todos os trabalhos, porque você tem uma dinâmica de trabalho muito extensa. Então, conta um pouco desse início aí. Rapaz, o meu início ele é muito diferenciado, como eu adoro essa palavra e você sabe, né? Por quê? Nem todo mundo sabe, eu não gosto tanto de falar para não ir muito para aquela vibe do yes motivacional, que eu não curto essa linha, eu não sou showman, né? Não sou palestrante motivacional nem coach. Isso. Mas eu comecei como cobrador de ônibus. Eu era cobrador de ônibus na favela do Paraisópolis, em São Paulo, então eu trabalhava de 3h30 da manhã até as 4 horas da tarde, saía para poder ir para a faculdade de Direito, que eu já adianto que não concluí. Minha mãe é brava comigo até hoje por causa disso. Eu era bolsista no ProUni 100% e acabei deixando a faculdade porque eu me encontrei na área de vendas. Só que a minha experiência como cobrador de ônibus, ela foi fantástica porque, como eu trabalhava em uma das principais favelas do país, e para quem não sabe, o Paraisópolis ele fica dentro do bairro do Morumbi, que é um dos mais caros do país. Exato. Então, a consequência é que eu lidava diariamente com pessoas de perfil social, cultural e financeiro completamente diferente. E essa foi uma grande escola para mim. Então, ao invés de fazer o trabalho do cobrador, que é liberar catraca e dar troco, eu fazia o quê? Entendia mais sobre as pessoas que eu estava lidando naquele cotidiano. Então, muitas vezes, não sei se você já andou de ônibus, eu andei muito. Às vezes ando de vez em quando, tá? E aí tem um vidro que separa o motorista dos passageiros. Sim. Eu, como não tinha assento para ficar lá sentado liberando a catraca, porque era um micro-ônibus, quem assistiu I Love Paraisópolis lembra disso, a novela da Globo. Então, eu ficava muitas vezes entre a cadeira do motorista e aquele vidro para dar lugar para mais um trabalhador que queria voltar para casa ou que estava atrasado para ir para o trabalho. Então, era ônibus lotado. Só que aí, logo depois, eu fui para uma seleção no Hospital Israelita Albert Einstein. E aí lá eu tive a oportunidade de aprender a trabalhar com call center, lidar com paciente de nível high, né? High ticket. Então eu aprendi bastante. Só que aí quando eu volto para Recife, porque nessa época eu morava em São Paulo, eu respondi a um anúncio de uma escola de inglês para poder vender curso de inglês. Foi aí que a minha carreira comercial começou. Só que aí eu utilizei todo esse background de lidar com pessoas de perfil social, cultural e financeiro diferente e levei para a carreira comercial. E aí eu comecei a crescer muito rápido, muito rápido. Eu batia muitas metas e em 1 ano e 4 meses eu saí da vaga de assessor para o cargo de nível executivo. Foi quando eu fui morar para Maceió
Inclusive, você conhece meu filho Gael, né? Isso. Somos amigos, Nascido além lá, de né? parceiros. Nasceu em Maceió. Isso. Então, a minha carreira, ela se deslanchou para a área comercial. Então, foi meio que um acidente, sabe? Por necessidade de momento, mas eu me encontrei. E aí, eu liberei aquele meu sonho, né? Dispensei aquele meu sonho inicial de ser advogado. Nunca quis ser concursado. E comecei a estudar vendas. Por quê? Porque vendas é a maior ferramenta de mudança de vida que existe hoje no mercado. Porque é basicamente o quê? Trabalhar com vendas é você receber um cheque em branco assinado, onde no final do mês você coloca por extenso quanto que você vai receber. E quanto você vai receber é fruto do quanto você se dedicou e fez o resultado acontecer. Então, eu acabei me encontrando em vendas, só que eu iniciei como um amador e me tornei um profissional. Então, hoje eu sou líder do movimento Inteligência em Vendas, trabalho com mais de 40 marcas diferentes. Uma delas é o Shopping Rio Mar, né, aqui em Recife. E eu também sou especialista na montagem de times comerciais competitivos e na melhora da prospecção e conversão de clientes. Esse é o Miller. Perfeito. Pouca coisa, né, minha gente? Pouca coisa. É isso é que importa. Meu amigo, falando, vamos pular na piscina. Vamos falar de recrutamento e seleção. Cada dia, é uma coisa notória que eu vejo cada dia, é muito difícil contratar gente. É muito difícil montar a equipe. É muito difícil pegar a aptidão daquela pessoa, identificar que ela é boa naquilo e encaixar ela no lugar certo. Porque o que eu vejo muito são pessoas certas nos lugares errados. Isso. Então, é preciso que haja um mecanismo, que esse mecanismo ele desponta justamente na hora da seleção, para que essa pessoa não seja injustiçada ao ser colocada no lugar errado. E aí eu acho que vem muito de quem faz o recrutamento, de quem tem essa visão, esse know-how de perceber, de identificar perfil, né? E de saber, não, essa pessoa, ela de repente não pode ser aproveitada aqui, mas pode ser aproveitada ali. Então, ter essa leitura. E ao meu ver, você é uma pessoa que no seu processo de recrutamento e seleção, você faz isso. Você é um estudante do comportamento, do social, da pessoa, do ser humano. E a gente sabe que recursos humanos hoje é uma coisa importantíssima, embora muitas empresas descartem a necessidade de ter um RH. Mal sabem elas que é por conta de não se ter um RH que tem um turnover tão alto. Exatamente. Porque se tivesse um RH, não tinha isso. Então, me fala um pouco nesse primeiro momento. Primeiro, eu quero que você faça uma cobertura geral do mercado hoje, como é que você vê o mercado de trabalho. Falando especificamente de varejo, seja montar equipe de vendas, falar dessa área comercial. Ok. Como é que você vê hoje o interesse médio dos candidatos que você entrevista nessa faixa de início de vida profissional de 20 a 25 anos? Ok. A gente encontra no varejo a porta de entrada do novo profissional. E aí é onde entra um primeiro gargalo, porque geralmente as empresas só querem contratar quem já tem experiência, ok? E aí quando contrata pessoas que não têm experiência por uma questão de necessidade, elas não têm tanta paciência para desenvolver o profissional. Então eu vou falar de dois cenários. Primeiro, dos candidatos que buscam uma oportunidade, como um primeiro emprego ou uma segunda, terceira oportunidade, está recém-iniciado no mercado. E vou falar sobre o cenário das empresas em recepcionar esse perfil de profissional ou outro. Primeiro falando sobre candidatos. Os candidatos hoje enxergam no varejo, como por exemplo em shopping centers, né, a oportunidade do primeiro emprego ou de se encontrar profissionalmente, porque eles têm uma necessidade. Os bons candidatos hoje são aquelas pessoas que querem estudar, que querem se dedicar, são aquelas pessoas que de fato elas querem evoluir, crescer profissionalmente. Então elas encontram nessa oportunidade do varejo um bom primeiro emprego, numa marca interessante que vai render para ela um salário pelo menos mínimo comercial naquele início, mas que através do comissionamento ela pode ter ganhos maiores, ok? Só que aí elas esbarram nessa porta de entrada das empresas que deixa o crivo da avaliação baseado na experiência. Só que a pessoa experiência de hoje foi um inexperiente de ontem. Eu sou prova viva disso. Exato. Se eu fosse para uma seleção e não mencionasse que eu sou especialista na área comercial, em recrutamento e seleção, e colocasse lá que eu tinha sido cobrador de ônibus e que eu trabalhei como call center, a maioria das empresas nem iam me convidar para uma entrevista. E olha o potencial que elas iam perder. Exato. Então, eu só sou esse profissional hoje porque lá atrás, exatamente 10 anos atrás,
uma empresa resolveu me dar a oportunidade de entrar no comercial mesmo sem nunca ter vendido uma bala num semáforo. Exato. Ok? Então a gente tem esses dois cenários. Candidatos que estão querendo uma primeira oportunidade e empresas que só querem dar oportunidade a refúgio de outras empresas. Isso é muito interessante. Pode ver que a maioria das pessoas que trabalham no shopping já vieram de outras 2, 3, 4, 5 lojas Exato. daquele mesmo shopping. E aí, junto com essas pessoas, vem os vícios das outras marcas. Aí a gente já está entrando um pouquinho nisso, mas daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre dessa questão. Qual você acha que é o maior erro? Se hoje você pega vamos falar da nossa realidade aqui de shopping, de varejo. Um lojista quer montar uma equipe, tá? Qual é o maior erro dele nesse processo de montar essa equipe? O que é que ele não deve fazer? Essa pergunta é fundamental. Ao montar uma equipe? O que ele não deve fazer é fazer exatamente como ele faz hoje. Porque, em geral, as empresas parecem que treinaram na mesma escola de como fazer um recrutamento horrível. Eu não sou ortodoxo, eu já falei, então assim, já vai se acostumando. Então, o maior erro que é cometido é focar apenas na seleção. Para que eu tenha uma seleção, eu preciso antes fazer um recrutamento. E aí, na minha estratégia de recrutamento, eu utilizo o método que os Estados Unidos utilizou lá na Primeira Guerra Mundial, em 1917. Lembra do tio Sam? Sim. I want you. Sim. Eu escolho você. Isso. A minha estratégia de recrutamento é de quê? Lançar anúncios que são como uma carta de vendas para persuadir os candidatos a quererem fazer parte primeiro do meu processo seletivo e depois havia se tornar parte da nossa empresa. Então as empresas elas não fazem isso geralmente, elas fazem o quê? Colocam um anúncio genérico descrevendo apenas a função que vai ser exercida e um contato para enviar o currículo. E aí nesse recrutamento as empresas acabam cometendo um segundo erro que é o quê? Só aceita a indicação de funcionário, de amigos, de familiares ou pega candidatos de grupos de Facebook ou de WhatsApp de pessoas que estão buscando emprego. Com certeza não está lá os melhores candidatos do mercado, ok? Então, a fase do recrutamento é a fase mais fundamental do processo de contratação, não é a seleção. Por quê? A seleção, quando tem uma pessoa boa na tua frente, tu consegue identificar. O empresário sabe que a pessoa é boa quando ela está na tua frente e ela, antes mesmo de abrir a boca, você já avaliou que ela tem potencial. Porque o marketing pessoal, a comunicação não verbal dela grita que ela é boa. E quando ela fala, só solidifica aquela ideia inicial que você já teve. Só que o problema é ter essa pessoa na tua frente. E o que faz ela estar na tua frente, sentar ali para tu entrevistar, é o recrutamento. Então a estratégia do Exército dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial é utilizada como background estratégico do meu processo de recrutamento e seleção. Por quê? Porque eu escolho você. I want you. Eu escolho o meu candidato. Como? Eu construo anúncios como uma carta de vendas que tem o objetivo de persuadir os melhores candidatos disponíveis no mercado. Então, a minha estratégia de recrutamento ela é focada não em ter bons candidatos, mas em ter os melhores disponíveis no mercado naquele momento. Eu não sou Deus, eu não faço seres humanos. Claro. Eles já existem, eles já estão aí. Eu só tenho que encontrar eles. Exatamente. Como é que eu encontro? Através do recrutamento. Então, a carta de vendas do anúncio, ele precisa descrever muito bem o quê? Descrever a empresa, não faça isso, pelo amor de Deus, empresário, me escute. Não faça isso de colocar um anúncio lá que é confidencial. Tu tem o quê para esconder? Tu não vende droga, nem nada do tipo. Então, é um recrutamento... Eu não sou ortodoxo, você já sabe, né? O Edu avisou. Então, é um recrutamento para tua empresa. A tua empresa ela tem que estar lá, ó. Empresa tal, recruta para expandir a sua equipe comercial. E nunca para substituir, tá? Mesmo que seja. Coloca lá para expandir, porque a empresa está em crescimento. Isso mesmo. Então, o ponto é, tem que ter um anúncio muito bem definido para atrair esse perfil de candidato ideal. No meu caso, no método de inteligência em vendas de recrutamento e seleção, eu faço o quê? Eu descrevo muito bem quem é a empresa, destaco ela para vender a empresa, primeiro, porque do mesmo jeito que eu estou selecionando o candidato, ele também está selecionando a empresa, ok? É lógico. Então, é uma seleção que é mútua, é recíproca, ok? E aí você tem que saber disso para você persuadir o candidato a fazer parte da tua seleção. Aí depois da empresa eu vou para o perfil do candidato ideal. A maioria das empresas fazem uma seleção sem saber quem eles estão buscando. E aí, por não saber quem eles estão buscando, eles aceitam qualquer coisa. Quer dizer, aceita o que aparece. Exatamente. Porque não tem nenhum perfil definido. Não tem um traço do que quer. Exatamente, Edu. É uma seleção
focada em pegar o menos ruim e não os melhores. Percebe como o referencial é diferente? É totalmente então, diferente. o meu referencial falo sobre a empresa, falo sobre o perfil da vaga, ou melhor, sobre o perfil do candidato ideal. Depois eu falo sobre a rotina daquela vaga, para que a pessoa já avalie se ela se identifica ou não. E aí, no final, entra a estratégia do tio Sam, do I want to, que eu provoco o candidato. Ou seja, eu digo assim, você acredita que é capaz de exercer essa função? Você acredita que tem perfil e potencial? Então se inscreva nessa vaga que eu quero ter a oportunidade de te conhecer. Olha como é persuasivo. Olha como é diferenciado. Então esse é o método de inteligência em vendas de recrutamento e seleção. Ou pelo menos o início dele, porque a gente está falando de recrutamento. Exato. Aí com Seleção base no já é outro recrutamento, processo. eu entro na seleção. Você tem, com esses seus trabalhos todos, você já deve ter se deparado com N tipos de candidatos. N tipos de pessoas, de perfis, de comportamentos e tal. Tanto para o que tange o positivo quanto para o negativo, eu imagino. E aí... Você encontra de tudo. De tudo. Dentro desse processo que você explanou muito bem, de que é uma sedução praticamente, você está seduzindo a pessoa a se aproximar e você faz nascer nela uma vontade de fazer parte daquele time, de integrar aquela empresa. Qual é o maior... Agora falando para quem está nos assistindo que quer se candidatar, porque a gente está falando tanto para quem está contratando quanto para quem está se candidatando. Quando uma pessoa vai para uma seleção dessa, o que é que ela deve fazer? Qual deve ser o foco dela quando ela vai se candidatar e ela vai participar de um processo seletivo? Show. Diga aí para quem está atrás de uma oportunidade. Bom, para você que está atrás da oportunidade ideal para você, saiba o seguinte, quando você for para a seleção e encontrar um recrutador ruim, torne ele um recrutador bom. Como é que você faz isso? Eu fiz isso muito, porque eu já estive no seu lugar. Eu já fui um candidato de processo seletivo e eu nem sabia que eu iria em um dia me tornar o maior especialista em recrutamento e seleção comercial do país. Hoje o meu processo de recrutamento e seleção ele é o mais competitivo do país. Para eu contratar uma pessoa, eu entrevisto 50 potenciais, ao invés de fazer meia dúzia de entrevistas e escolher o menos pior. Exato. Mas falando para você, candidato, quando você for para uma seleção, saiba o seguinte, antes do profissional contratar o teu currículo, ele contrata você. Então dispense o cara crachá do currículo que o recrutador geralmente faz, que é olhar para o currículo e te fazer uma pergunta que está lá no papel. Então, se venda... Mostre através da tua comunicação não verbal que você é a pessoa ideal. Então vá muito bem vestido. Nossa, tem muito candidato sem noção, meu Deus. Eu lancei um produto recentemente de recrutamento e seleção online. Então eu estou fazendo recrutamento para Manaus, para o Rio Grande do Sul, para São Paulo. Para diversas localidades. Para diversos estados. Então, as pessoas elas acabam ficando mais à vontade porque elas fazem a seleção da casa delas. Então tem gritaria no fundo, tem gente mal vestida, com cabelo mal arrumado. Mulheres, pelo amor de Deus, se maquiem bem. Ó, não vá parecendo uma palhaça para uma entrevista, não. Tem gente que se maquia, que tem o número da maquiagem não é compatível com a pele dela. Então, tudo isso você tem que estar atento, pô. Aí vem no Coringa. Exatamente. A gente tá aqui, né? O Batman, você sabe que eu sou fã da DC, né? Você é dessa nauta que nem eu. Pois é. Então, vá para uma seleção bem preparado. Primeiro, pesquise sobre a empresa, caramba. Tu tem que chegar lá sabendo exatamente qual é a empresa que tu quer fazer parte. É o mínimo, o mínimo. Quando você chega lá, vá muito bem vestido. E a ideia é a seguinte, se o nível e referencial daquela empresa de se vestir é nesse nível, vá um nível acima. Por quê? Porque você vai mostrar que você está acima da média de quem está na seleção, porque eles não vão ter esse cuidado, porque eles não assistiram esse podcast, né? E... porque também as pessoas não têm bom senso. Então, quando você chega já muito bem vestido, já é um outro patamar. Quem está te entrevistando vê que você se preocupou com os detalhes. A apresentação é muito importante. O marketing pessoal muito é tudo. Importante. Porque você se vende antes de falar. Muito importante. É um desafio. Aí você, tem o recrutamento, falamos de como o profissional ele promove, ele divulga a vaga, ele começa a montar a equipe, tem essa parte de como as pessoas devem se apresentar para essa convocatória. Como é que eu vou... Esse I want you aí do tio Sam, como é que eu vou me candidatar Isso só eu faço, tá? Tá certo. Nesse processo. Aí me diga uma coisa. Chegamos no processo propriamente dito da seleção. Como é que você começa a identificar esses perfis? Me fala um pouco do teu processual, que até para as pessoas, para os nossos amigos empresários que vão nos assistir,
saber esse teu diferencial, de como é que você faz essa roda girar. Como é que você consegue fazer uma seleção tão assertiva, onde ele provavelmente vai ter sucesso. Ok. Tem um dado que é importante. Geralmente, quando o empresário entra comigo, ele me fala, Miller, eu tenho 2 vagas. Só que a seleção ela é tão bem feita na parte do recrutamento que a gente acaba tendo como potencial 4, 6 candidatos. E aí tem uma máxima. Sempre tem lugar para vendedor bom na minha empresa. Sempre. Então, a gente não perde a oportunidade. Então, a maioria dos escopos dos projetos que eu faço são de seleção para 2, 3 vagas e quando vê a gente contrata 4 ou 5. É bom para todo mundo. Eu faço mais dinheiro, o meu empresário tem melhores profissionais e mais pessoas são absorvidas no mercado. É aquele velho ganha-ganha, ok? Isso. Então, a seleção, como é que eu faço para perceber que um candidato é bom? Antes da seleção, de eu colocar o anúncio da vaga, eu tenho uma reunião com o empresário e com o líder comercial, que geralmente são pessoas diferentes. E aí, eu procuro saber quem são as pessoas que eles não querem. Ou seja, o fundamental é isso, começar por quem você não quer, porque tu já tem o cotidiano da tua operação e tu conhece melhor do que eu quem é pra coisa e quem não é. Então a gente começa definindo quem a gente não quer, para aí sim definir quem a gente quer. Em que quesito? Em 3 pilares: mentalidade, atitude e, por último, e não tão importante, a técnica. Por quê? Quando eu for fazer o recrutamento de seleção, a minha seleção não pode ser focada na técnica. Porque você tem que buscar muito mais contratar o caráter, a pessoa, do que a técnica que ele executa. Porque pessoas de bom caráter, que têm o objetivo de crescer, que são flexíveis, elas são muito mais treináveis do que pessoas que tecnicamente são bons, mas que têm caráter duvidoso, que têm energia que não é a cara da tua empresa. Então eu faço esse perfil de candidato ideal numa reunião de 30 a 40 minutos com o meu cliente. E aí, com base nesse perfil ideal, ele vira a bússola do Jack Sparrow. Ela parece ser meio doida, mas ela sempre leva para o caminho que a gente quer chegar lá. Então, na seleção, eu olho para o perfil do candidato e olho para o perfil da vaga. E eu me pergunto, quanto de aderência, sinergia e compatibilidade existe entre o perfil da vaga e o perfil do meu candidato? Tem pessoas que vão estar assim, tem pessoas que vão estar um pouco assim, já tem outras que vão estar assim. Quanto mais próximo o candidato tiver do perfil da vaga, e aí, obviamente, existem etapas no processo do método Inteligência em Vendas de Recrutamento e Seleção, que vai aumentando a profundidade de avaliação. E aí a consequência é, por isso que o recrutamento é fundamental. Eu preciso ter quantidade de candidatos para que da quantidade eu extraia a qualidade. O que faz a seleção definhar e não gerar bons frutos, e aí você empresário, você sabe do que eu estou falando. Tu faz um recrutamento meia boca, aí tu faz a seleção com meia dúzia de candidatos. Tu fez a seleção com meia dúzia de candidatos, tu tá desesperado, porque tu, em geral, é apagador de incêndio ao invés de agir de forma preventiva. Ou seja, tu só tá recrutando quando já tem a necessidade de que o candidato começasse ontem. Tu faz o recrutamento para amanhã, quando o candidato já deveria estar trabalhando semana passada. Então é aquela urgência que faz você diminuir a barreira de entrada da tua empresa e aceitar qualquer refúgio de outras marcas que está disponível no mercado. Compromete toda a qualidade do processo. Compromete tudo por quê? Além de colocar a tua marca em risco porque essa pessoa vai lidar diretamente com o teu perfil de cliente ideal, o outro ponto, e aí isso afeta até o lifetime value, né, que é o LTV da empresa, o que impacta em quanto o teu cliente vai comprar ao longo da vida útil econômica dele lá dentro do teu negócio, gera um impacto principal que é o quê? O retrabalho. Porque você demite a pessoa e tem que fazer um novo recrutamento. E aí você fica nesse ciclo sem fim que nunca te leva a lugar nenhum. Então o ideal é o quê? Você ter quantidade de candidatos bons para dessa quantidade você extrair os melhores. Então eu tenho quantidade para extrair a qualidade. Para que no final do recrutamento e da seleção eu extraia o que havia de melhor disponível e não de menos pior disponível. Quando você está nesse processo, nesse seu mecanismo de seleção, como é que você diz o não? Como que eu digo não? Como é que você faz o seu processo de eliminação? Porque, claro, se você tem 50 pessoas... Você vai ter que eliminar. Para 2 vagas, você vai ter que eliminar 48. Exato. Como é que você dá esses 48 nãos? Essa parte é importante. E aí você tem que ter estômago, tá? Por quê? Porque não é fácil dizer não. Até por isso que existe aquele clichê de entrevista que todo mundo sabe, mas um fica enganando o outro, que é o seguinte. Bom, Eduardo, foi um prazer te conhecer, você foi muito bem nessa entrevista, me confirma aqui teu número, por gentileza. Aí
o coitado lá já está decepcionado que sabe que não ficou, mas repete o número, você anota e fala, olha, pronto, aguardo o nosso contato, levanta a mão aí quem recebeu essa ligação. Eu nunca recebi, nunca recebi. Então, eu respeito o meu candidato. Com a mesma hombridade que eu tive de vender a empresa, de falar sobre a vaga e dar oportunidade, é a mesma clareza e transparência que eu tenho em dizer para ele, olha, agradeço o teu tempo, agradeço por ter vindo para a nossa seleção, mas nesse momento o meu critério de avaliação é o perfil do candidato que eu estou buscando. E não é um caso de você ser bom ou ruim, de você ter competência ou não. É que o teu perfil não casa com o perfil da vaga. Muito provavelmente você seria aproveitado em uma outra função, mas nessa daqui eu não vejo compatibilidade. Então, por isso, por respeito a você, eu não vou fazer aquele clichê de confirmar número e nunca te ligar. Eu respeito você. E é por isso que eu vou te dizer aqui nesse momento que você está dispensado do processo seletivo, mas que as portas ficam abertas para outra função. Porque se eu acabei de te dizer que eu não vejo você com perfil, eu não vou entrar em contato novamente para essa vaga. E aí sabe o que o candidato faz? Muito obrigado. Ele agradece. Por quê? Ele não sai de lá com a expectativa de que... Não, porque tem gente que não tem o senso, né, de autoavaliação. E aí sai de lá, nossa, eu fui muito bem, ele vai me ligar. E aí não liga. Então, eu passei muito por isso em processo seletivo, Eduardo. Infelizmente, você aí, se você não me selecionou, você Isso é muito comum. Isso é o comum. É o comum. É o tradicional. As pessoas se apoiam nessa cultura de dispensar candidatos dessa forma. Tem um detalhe, porque eu sou de uma geração que você ainda recebia a ligação do não. Hoje ela não acontece. Não, depois é o seguinte, se nós não retornarmos, é porque você não ficou. Quer dizer, a pessoa não sabe se não retornar vai ser 30 dias, 45, 50 dias. Isso. Quer dizer, é pior. Exatamente. E outro ponto, ela ainda fica na expectativa, poxa. É horrível. Esse é o problema. É horrível. E aí, às vezes, ela deixa de aproveitar outras oportunidades porque tá achando que foi boa naquela. Exato. E aí, infelizmente... E gera uma frustração, né? Exato. Sem necessidade, porque todo mundo está em busca de uma capacitação, de um posicionamento, enfim, de um início que seja na área de venda, seja na área que for. Me diga uma coisa, você é uma pessoa que circula muito, certo? E o seu foco é comercial, então o seu foco é, nesse trabalho de recrutamento e seleção, montar equipes comerciais. Você hoje andando pelo comércio, de forma geral, como é que você vê hoje o atendimento que o comércio dispõe hoje aos clientes? Tendo em vista um mundo em constante mudança, um mundo onde você tem concorrência com o digital, onde o atendimento físico é cada vez mais essencial no que concerne uma experiência bem dada, bem oferecida, bem apresentada. Porque o que me parece é o seguinte, Miller. Tudo que começa errado se perpetua torto. Exato. Então, se você tem uma equipe mal montada, aquilo vai escalonar em vários processos que vão ser atropelados ao longo do tempo. Então, você monta uma equipe que ela não é boa, então você, por consequência, vai oferecer um atendimento raso, aí isso vai reverberar nas vendas, nos resultados e coisa e tal. De forma geral, hoje, se você circular no comércio, no nosso comércio, como é que você vê hoje a nossa situação? Exatamente o que o Eduardo falou. O que começa ruim acaba terminando realmente ruim. Então, como as seleções elas são mal feitas, elas acabam pegando o refúgio do mercado ou profissionais que não têm o nível de aderência ideal à cultura da empresa. É basicamente como você ter um São Paulino vestindo a camisa do Corinthians. Ui. Ok? Eu sou São Paulino, tá, gente? Então, o ponto aqui quando você faz um recrutamento, você tem que recrutar uma pessoa que tem a cara da tua empresa. Por quê? Ela não vai vestir a camisa, ela é a camisa. Isso. É diferente. O meu referencial é muito mais alto do que o mercado utiliza hoje a nível Brasil. Então, hoje aqui no Brasil, a gente sai diversas vezes, inclusive, para jantar, né, Edu? E aí a gente vê que muitas vezes a gente é atendido por uma pessoa que a gente tá mais com vontade de consumir do que ela de vender. E aí tem profissionais que tu seleciona para tua empresa, empresário, que mais desvende do que vende. E isso é fundamental você ter essa atenção. Por quê? Quando você está selecionando alguém, você tem que perguntar assim, eu gostaria de ser atendido por essa pessoa na minha empresa ou numa empresa concorrente? Geralmente, se você fizer essa pergunta, você vai dizer que não. Então, o que a gente encontra no mercado é um retrato do mau trabalho.
o mau trabalho feito por um recrutador se torna um mau trabalho feito, um trabalho ruim feito pelo profissional que foi contratado e que vai lá. E outra coisa, as empresas hoje, elas só querem contratar profissionais prontos. E aí qual é o problema? Essa pessoa que vem pronta, ela vem com vício de outras empresas, no plural, tá? E aí ela repete esses vícios dentro da tua operação. Como você não se preocupa em desenvolver o teu profissional, em treinar, são raras as empresas que treinam. Por quê? Na cabeça do empresário com mentalidade pequena, para que eu vou treinar um profissional se amanhã ele vai sair da minha empresa e vai para o meu concorrente? Exato. O pior é que ele fique, meu amigo. Exato. Ruim é se ele ficar. Exato. Então, se você perder para o mercado, que bom, ver uma oportunidade melhor para aquela pessoa que tu não pôde cobrir. Ok, a gente recruta uma outra pessoa, faz parte. Mas não abra mão de treinar e desenvolver o teu time. Por quê? Você compromete o valor da tua marca. Existe uma diferença entre o preço que tu cobra e o valor que tu entrega. O preço que tu cobra, ele precisa ter uma percepção de que tá barato para o que tu entrega. E geralmente quando eu vou em outros lugares, eu percebo que eu tô pagando é caro pelo nível de serviço que está sendo me oferecido. Exatamente. Porque eu acho que é natural que se você não tem uma equipe coesa, se você não montou um time bom, e aí isso vai reverberar nos resultados, aí é aquela coisa, o que eu chamo que o pessoal terceiriza a responsabilidade. Então a culpa é do corredor que está ruim, o ponto que ele está do shopping não vende. Ele não consegue enxergar que o problema está de dentro para fora. Que o problema está da porta da loja para dentro. Exato. Não é da porta da loja para fora. Isso aí que você falou, isso que você está abordando em relação a recrutamento e seleção, isso é geral, porque não é só uma questão de... Falta também, às vezes, esse sentimento no empresário, dele entender o que é que ele precisa fazer. Abrir loja em shopping não é um esporte. Abrir loja em shopping é coisa séria. Comércio é coisa séria. É um investimento alto. Você tem que se dedicar. Você tem que estar na loja todos os dias. Todos os dias. É assim que funciona o comércio. Então, eu acho que quando você tem essa mentalidade já vinda de cima, toda a composição ela vai seguir a mesma filosofia. E isso é muito importante. Porque o que é que eu acho? Se a gente tem essa dificuldade de identificar esse tipo de perfil em alguma empresa, às vezes o trabalho de recrutamento e seleção de um profissional como você vai ajudar esse lojista a entender aonde está o gap dele. Isso. A entender o que é que falta. Porque muitas vezes ele não está enxergando isso. Muitas vezes ele não tem essa percepção do que falta. E às vezes é preciso fazer uma reavaliação de si mesmo, interna, para poder entender. É aqui que eu preciso mexer. E às vezes é um detalhe que faz toda a diferença. E aí você consegue vislumbrar outros resultados, né? Consegue ver outros horizontes. Exatamente. Me diz uma coisa, qual é a maior parte da faixa etária que você hoje trabalha, que tu está recebendo nos recrutamentos? Qual é a faixa etária assim, que domina? Eu quero saber se você está trabalhando muito com gente que é primeiro emprego ou gente que já tem experiência. Qual é a que predomina nas tuas seleções? Depende muito do perfil da vaga. Como eu falei, eu trabalho com mercados completamente diferentes. E bem então dinâmicos, eu trabalho, né? Exato. Eu trabalho, por exemplo, com mercado de tecnologia. Eu só trabalho com recrutamento e seleção na área comercial. Então eu não faço administrativo, financeiro, pedagógico ou qualquer outras áreas. Então o mercado que eu tenho trabalhado muito é o varejo e também o mercado educacional, de tecnologia, de vários mercados. E em todos os mercados depende muito do perfil daquele mercado e da vaga. Mas o que eu tenho encontrado mais são candidatos com potencial na faixa etária de 22 anos até os 33, 34 anos. Certo. Contudo, eu sou totalmente flexível. Eu confesso que eu tinha alguns vícios de seleção, como, por exemplo, dispensar as pessoas um pouco de maior maturidade, de maior idade, ok? E é uma reavaliação que eu sempre faço dentro do meu processo seletivo. Por quê? Se eu digo que o meu processo seletivo é baseado no perfil da vaga e não na experiência, por que uma pessoa que é um pouco de mais idade, ela não teria a chance de ser aproveitada só porque ela tem mais idade? Se ela tiver o perfil da vaga, por que não? E isso acabou de acontecer num processo seletivo que eu fiz no Rio Grande do Sul. Eu fiz esse processo seletivo online do meu home office e na primeira etapa da seleção, eu provoquei uma candidata. Olha só. Num nível responsável, claro, né? Então, como é que eu fiz essa provocação? Eu falei, olha, eu vou te dizer uma coisa. Geralmente, no perfil da minha seleção, eu contrato pessoas dessa faixa etária. Essa faixa etária é o que acontece geralmente.
Contudo, eu vi que você parece ter o perfil. Mas assim, para você conquistar a vaga em comparação com os outros que tem geralmente esse perfil que eu mais recruto, significa que você vai ter que ser melhor que eles. E aí é onde você faz uma provocação inteligente. Por quê? A partir desse momento, o candidato tem 2 caminhos. Ou ele vai para o lado de que vai ficar bravo com você e vai achar que aquilo ali foi uma, digamos assim, uma ofensa. Ou ele vai para o caminho. Ah, é? Tu acha que eu não tenho potencial? Aí é onde você separa o joio do trigo. Aí ele mexe. Então, o recrutador ele tem que ter um pouco de tropa de elite na cabeça dele de quê? Geralmente, os processos de recrutamento e seleção, como são mal feitos, eles acabam no recrutamento só gerando meia dúzia de candidatos. Então, você torce para que alguém fique. Já na minha seleção é diferente. Eu tenho dezenas de candidatos disputando só uma vaga. O meu processo seletivo, Eduardo, é mais competitivo do que muitas universidades federais, para tu ter ideia. Tem universidade que é 23, 40, 30 candidatos para uma vaga. O meu processo são 50, 60 candidatos para uma vaga. Para uma vaga. Então, no meu processo seletivo, o que eu faço? Através da quantidade, eu extraio a qualidade. E aí, eu provoco os candidatos, por quê? Para que eu teste as competências que eles precisam me demonstrar. Por exemplo, na área de vendas, eu não tenho que ver se o currículo da pessoa me diz que ela tem experiência. Eu tenho que ver se ela é resiliente, se ela tem inteligência emocional, se ela é dinâmica, se ela tem sinergia, se ela tem energia, se ela gera impacto quando fala, ou se quando ela fala me dá sono. Então, esses são os meus crivos de avaliação. E aí, quando eu pego um candidato que tem um perfil de idade fora do que geralmente eu contrato mais, porque todo recrutador tem suas preferências, tá? Claro. A gente não vai ser hipócrita aqui, eu tenho as minhas. Claro. Contudo, eu tenho flexibilidade para o que o processo me mostra. Se a seleção me mostra que um candidato com um pouco menos de idade e nada de experiência, ou um pouco mais de idade e mais experiência, é melhor do que os outros candidatos, é óbvio que eu não vou prejudicar a minha avaliação por questões egocêntricas. Até porque tem a questão da energia. Eu já conheci Exato. pessoas de 35 com muito mais energia do que quem tem 20. Muito mais jovem do que quem tem 20. É muito do perfil e do que a Isso. pessoa tem de dentro para fora, né? Exato. Do que ela tem para oferecer, né? Exatamente. Dentro do que você vê dentro os portugueses, eles usam um termo chamado malta. Essa malta é quando eles se referem aos jovens. É a malta, né? Não conhecia esse Eu termo. acho um termo legal português. Você é uma enciclopédia humana. Sou nada, enciclopédia da Wikipedia. Você que trabalha com esses jovens hoje, eu queria só uma perspectiva sua. Como está a nossa malta? Bom. Porque a gente ouve muito falar de neném, geração neném, coisa e tal. Como é que você... Tem muita gente boa e pouca oportunidade? Qual é a tua avaliação dessa nossa massa hoje de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho do ponto de vista do comércio para trabalhar em varejo? Bom, o que eu encontro é o seguinte, geralmente o candidato ele tem potencial, mas não sabe que tem o potencial. Aí é onde entra o recrutador. Essa é uma crítica minha a determinados processos de recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção geralmente tradicional é feito por uma pessoa do RH ou uma psicóloga. Sim. Ok? Então, elas têm as estratégias delas, né? Esse tipo de profissional tem as estratégias deles de recrutamento e seleção. Eu penso o seguinte, principalmente para a força de vendas. Eu não consigo ver uma pessoa que nunca vendeu nada na vida selecionando vendedores. Porque ela não sabe o que um vendedor passa. Ela não sabe o que é tomar não o dia inteiro e ter que ser resiliente e ter a coragem de atender como se fosse o primeiro atendimento do dia. É basicamente o seguinte, você pegar uma pessoa da administração do exército para recrutar a linha de frente que vai tomar tiro na guerra. Pois é. Não faz sentido. Não. Então, para recrutar a linha de frente, você precisa de um general de guerra que já tomou tiro e que já matou muita gente na guerra, não é isso? Isso. Então, essa é a minha estratégia. Então, eu não abro mão disso numa seleção. Eu só seleciono comercial porque essa foi a minha linha de frente, de tiro, que eu sempre lidei na minha carreira. Por isso que mesmo tendo convites para recrutar para administrativo e para outras áreas, eu não faço. Por quê? Um bom jogador de futebol joga futebol, ele não vai para o basquete, ele não vai para o vôlei ou para o futebol de areia. Então essa é a minha análise, que casa com aquilo que você falou aqui no início, que foi o quê? As pessoas certas nas cadeiras certas. Exatamente. Ok? Mas voltando para o que você me perguntou sobre o jovem, eu vejo que tem muita gente com potencial e não sabe que tem potencial. Só que o problema é que, culturalmente, a gente trabalha para ter o menos trabalho possível. A gente é educado assim, poxa, a fazer o mínimo, a bater a média, a estar na média, a ser medíocre. Então, a palavra medíocre não é uma coisa ruim. Significa, de fato, estar na média
que é o que o nosso sistema educacional nos construiu ao longo da nossa juventude. Então, nós somos um produto do nosso sistema educacional também. E aí, a maioria dos jovens, eles não têm um pai, um mentor ou a própria autocrítica e autogestão para poder fazer essa análise de que ninguém é igual a ninguém, que sempre vai haver alguém melhor e pior do que ele em alguma coisa, ok? Então, os jovens, eles não são autodidatas, eles não estudam, eles não leem livros, só assistem a série que está no momento, fala das mesmas coisas que todo mundo fala. Então, a real é que existe muita mão de obra pobre. A verdade é essa, tá? Eu tô sendo muito transparente aqui, não sei nem se vão me censurar nesse momento, acredito que não. Não. Mas a questão aqui existe muita gente de potencial também que não sabe o que tem potencial. E a maioria das pessoas que eu recruto são pessoas que nunca tiveram nem experiência em vendas. Eu percebo que ela tem sinergia, que ela tem cultura, de acordo com o que a empresa quer, ela tem a cultura e a cara da empresa. E o que eu faço? Eu contrato a mentalidade e a atitude dela e desenvolvo a técnica. Até porque a gente sabe que vendedor se faz. Exato. Não existe nasceu para ser vendedor, não. É aquela coisa que eu falo, você aprende a pilotar avião, por que não vai aprender a vender? Poxa. Você aprende a vender, você aprende a fazer cirurgia, você aprende a fazer cirurgia de coração, é uma questão da vontade sua, do que você quer e do que você almeja. Exato. Então eu acho que é isso, vendas é uma coisa que você aprende, então Isso. você se torna um bom vendedor se você quiser. Exato. É o que você falou, tem que estudar, tem que ler, tem que buscar. Informação nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. De fato. Quanto mais você souber, quanto mais você se informar, melhor você vai ser, né? E tem um outro ponto que é o seguinte, Eduardo. As pessoas confundem e acham que vendas é uma profissão. E Pois não, é. vendas não é uma profissão. Vendas é uma competência. Isso. É uma competência que é treinável. Não existe dom de Muito bem vendas. colocado. Não existe dom da comunicação. As pessoas que são boas comunicadoras são pessoas que cresceram sob a influência de uma pessoa que era uma boa comunicadora e que acabou liderando ela indiretamente nesse quesito. Contudo, pessoas que são hoje mais introspectivas, que são um pouco mais fechadas, isso não significa que elas não seriam boas de vendas, até porque ser bom em vendas não está relacionado ao quão bem você fala, mas ao quão bom você é em fazer perguntas e em ouvir as respostas. Porque não basta saber fazer as perguntas. Não. Tem que ser investigativo, igual o Batman, que é o maior detetive, né? dos quadrinhos. Eu não poderia deixar de comentar isso. Crusader aí. Exatamente. Então o Batman, ele é o mais investigativo dos quadrinhos. Um bom vendedor é o que melhor sabe fazer perguntas e mais aberto está a ouvir as respostas. Então o ponto aqui quando eu quero me tornar um bom profissional na minha área, quem são os profissionais mais bem-sucedidos e mais reconhecidos no mercado? Não são os melhores. Não são os melhores tecnicamente. São os que melhor sabem vender. Exato. Vê aí quem é o melhor nutricionista da tua região, quem é a melhor loja de tal marca. São sempre os que vendem mais. E os que vendem mais não necessariamente são os melhores. São apenas o que melhor desenvolveram as competências de vendas, que são persuasão, negociação e a própria venda. A própria venda. Miller, me fala uma coisa. O empresário, o lojista, que se preocupa, que vive no varejo, que quer você fazendo o recrutamento e seleção da loja dele, te contacta como? Qual é o Instagram? Diga aí pra gente. Bom, o meu Instagram é @inteligência em vendas, ok? Eu sou líder do movimento Inteligência em Vendas, como você já sabe. E você pode entrar em contato comigo lá através do direct, fala comigo, a gente troca uma ideia. Não precisa nem querer me contratar, só fala comigo para me provocar e trocar ideias. Eu te dou essa mentoria gratuita lá, rápida, tá? Porque eu não tenho tanta agenda. Inclusive, se você quiser me contratar hoje mesmo, se alguém quiser me contratar, eu só tenho agenda para daqui a 49 dias. Hoje um cliente entrou em contato comigo querendo agenda e eu não tinha. Ele, pô, Milha, me ajuda aí. Eu falei, não tenho o que fazer, cara. Mas vai, uma hora. Então, assim, Então, ele uma hora pode agenda acontecer. Pro outubro, não tem problema. Por quê? Porque você tem que ser preventivo. Por que eu tô Exato. falando isso? O empresário que entra em contato comigo para fazer recrutamento e seleção, ele já quer para amanhã o candidato. E não é assim que funciona. Não é Só o não processo é caldo de cana, recrutamento não. leva Não. 2, Exato. 3 semanas, porque eu preciso ter quantidade para qualidade. Mas, na dúvida, arrisca, fala comigo e aí, tendo a agenda, a gente faz sim. E você que trabalha aqui no Rio Mar, você que é vendedor, você que trabalha nas nossas lojas aqui, você sabia que esse rapaz aqui que fala tão bem, ele é um dos instrutores fixos do programa Somar. Verdade. Então, quando você for aí ver o Somar chegando na sua loja, aquela programação dos cursos, corra
corra para se inscrever no curso de Miller, rapaz. Que aí você vai ver o que, é que você vai aprender, o que você vai absorver de informação, que ele vai ser muito valioso. Tenha certeza disso. Eu quero mais uma vez agradecer a tua participação aqui no Diga aí Varejo. Como sempre, é um prazer te receber aqui. E dizer a vocês que foi mais uma conversa muito boa, muito dinâmica. Espero que tenha trazido para vocês de varejo as informações pertinentes à nossa realidade, ao nosso negócio, tá certo? E dizer aí que foi mais uma vez aqui gravado nos estúdios da LSR, Associação de Lojistas do Shopping Rio Mar, com o nosso querido Miller aqui. E nos vemos na próxima ocasião, no próximo episódio. Um abraço a todos. Até a Fiquem próxima. bem. Tchau.